Janeiro de 1996. Enquanto o Brasil acompanhava as notícias do início de mais um ano, uma pequena cidade do sul de Minas Gerais estava prestes a entrar para a história. Uma história cercada por testemunhas, relatos misteriosos, movimentações militares, e uma pergunta que continua sem resposta até os dias de hoje. O que realmente aconteceu em Varginha? Seria apenas uma lenda urbana? Uma sequência de mal-entendidos? Ou o maior caso ufológico da história brasileira? Prepare-se para conhecer todos os detalhes de um dos mistérios mais intrigantes já registrados no país. Esta é a história do caso ET de Varginha. Localizada no sul de Minas Gerais, Varginha era conhecida por sua produção de café e pela tranquilidade típica das cidades do interior. Com pouco mais de 100 mil habitantes na época, a rotina seguia normalmente. As pessoas trabalhavam, as crianças iam para a escola. O comércio funcionava como em qualquer outra cidade brasileira. Nada indicava que Varginha se tornaria conhecida internacionalmente. Mas tudo começou a mudar durante a segunda metade de janeiro de 1996. Dias antes do acontecimento principal, moradores já comentavam rumores sobre objetos estranhos vistos no céu da região. Alguns afirmavam ter observado luzes incomuns durante a noite. Outros relatavam movimentos estranhos que não conseguiam explicar. Naquele momento, ninguém imaginava que esses relatos seriam apenas o começo. Na tarde de 20 de janeiro de 1996, 3 jovens caminhavam por uma área próxima a um terreno vazio. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria suas vidas para sempre. Segundo seus relatos, elas avistaram uma criatura incomum. O ser estava agachado próximo a um muro. Parecia debilitado, ou talvez assustado. As jovens descreveram uma figura de aparência estranha. Cabeça grande, olhos vermelhos, pele escura, e uma expressão que jamais esqueceriam. O medo tomou conta do grupo. Elas correram imediatamente para casa. Ao chegarem, relataram tudo para seus familiares. Inicialmente, muitos pensaram que aquilo poderia ser fruto da imaginação. Mas as jovens insistiam. Elas afirmavam que tinham visto algo real. Algo que não parecia humano. A notícia começou a circular. Primeiro entre vizinhos, depois entre amigos, e logo por toda a cidade. Mas aquele era apenas o início do mistério. Nos dias seguintes, novos relatos começaram a surgir. Moradores afirmavam ter observado movimentações estranhas em diferentes pontos da cidade. Algumas pessoas relataram a presença de veículos militares. Outras disseram ter visto áreas sendo isoladas. Os boatos começaram a se espalhar rapidamente. Cada testemunha acrescentava um novo detalhe. Cada história parecia aumentar ainda mais o mistério. Em pouco tempo, Varginha inteira comentava sobre o assunto. O caso deixou de ser apenas uma curiosidade local. Passou a ser uma verdadeira investigação popular. Conforme o caso ganhava repercussão, começaram a surgir histórias envolvendo caminhões militares. Moradores afirmavam ter visto veículos circulando em horários incomuns. Outros diziam que determinadas áreas da cidade haviam recebido atenção especial das autoridades. As teorias cresceram rapidamente. Alguns acreditavam que uma operação secreta estaria em andamento. Outros defendiam que tudo não passava de coincidências interpretadas de forma exagerada. A ausência de informações oficiais claras alimentava ainda mais as especulações. Quanto menos respostas surgiam, mais perguntas apareciam. E foi justamente essa falta de conclusões definitivas que transformou o caso em um dos maiores mistérios brasileiros. Não demorou para que jornais, rádios e programas de televisão passassem a falar sobre o caso. Repórteres viajaram para a cidade. Entrevistas começaram a ser exibidas. Especialistas em ufologia iniciaram suas próprias investigações. O assunto passou a ser debatido em todo o país. Pela primeira vez, milhões de brasileiros ouviam falar sobre um possível encontro com algo não identificado. As imagens das testemunhas começaram a circular. Os relatos eram analisados. As teorias se multiplicavam. Enquanto alguns acreditavam totalmente na história, outros permaneciam céticos. O Brasil estava dividido. Mas uma coisa era certa. O caso já havia se tornado um fenômeno nacional. Com o aumento da repercussão, autoridades foram questionadas inúmeras vezes. A posição oficial sempre foi a mesma. Não havia evidências que comprovassem a presença de seres extraterrestres.
As explicações apontavam para interpretações equivocadas dos acontecimentos. Segundo as versões oficiais, diversos elementos do caso poderiam ser explicados sem recorrer à hipótese extraterrestre. No entanto, para muitas testemunhas, essas explicações não respondiam todas as dúvidas. Esse conflito entre relatos e explicações oficiais continua sendo um dos principais motivos para o caso permanecer vivo até hoje. Com o passar dos anos, o caso ET de Varginha ultrapassou as fronteiras do Brasil. Pesquisadores estrangeiros passaram a estudar o episódio. Documentários internacionais foram produzidos. Artigos e livros analisaram os acontecimentos. O caso passou a ser citado ao lado de alguns dos eventos ufológicos mais famosos do mundo. Mesmo décadas depois, ele continua despertando curiosidade. Novas gerações descobrem a história. E o debate permanece aberto. O caso ET de Varginha permanece como um dos maiores mistérios da história brasileira. Para alguns, trata-se de um fenômeno inexplicável. Para outros, uma sequência de coincidências transformada em lenda. Mas independentemente da opinião de cada pessoa, uma coisa é inegável. A história de Varginha continua fascinando milhões de pessoas. E enquanto houver perguntas sem respostas, o mistério continuará vivo. Agora eu quero saber sua opinião. O que você acredita que aconteceu em Varginha naquele janeiro de 1996? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, fenômenos inexplicáveis e histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.